tá? Onde estaremos trazendo aqui testemunhos verídicos, verdadeiros. Amém? Para a glória e exaltação do nome do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Deus é fiel. Esperar o pessoal entrar aí, para nós começarmos a nossa live nessa tarde. Amém? Estou feliz na presença do Senhor. Quero agradecer a Deus e louvar a Deus pela vida de todos vocês, desse grande exército que Deus tem levantado para buscar a Deus juntamente comigo, né? Em todas as plataformas digitais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, na página da Igreja Sombra do Onipotente. Aonde você estiver acompanhando essa campanha, que Deus te abençoe grandemente, que Deus recompensa grandemente, aleluia, a sua boa vontade, a sua disponibilidade, amém? De entrar nessa campanha maravilhosa. Nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo de número 9, amém? Salmo de número 9. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito e exaltado é o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. A palavra do Senhor, no Salmo 9, diz assim para nós. Deixa eu abaixar aqui que ficou um pouco alto, né? Vai falando aí, gente, como que está a iluminação, o áudio, tá? Vai ajudando aí a melhorar. Davi, orando ao Senhor, dizendo para o Senhor, em sua oração, ele disse: eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Glória a Deus. Contarei todas as tuas maravilhas. Quer dizer, testificarei de todas as obras que o Senhor fizer na minha vida. Lindo, né? Glória a Deus. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Amém? Glória a Jesus. Que palavra linda, né, igreja? Hoje eu vou trazer aqui o meu testemunho de vida. Amém? Eu quero testificar de uma cura maravilhosa que o Senhor me entregou. Aleluias. Glória a Jesus. Há mais ou menos 16, 17 anos atrás. Eu quero dizer para a amada igreja, para os amados ouvintes, que eu estou aqui hoje porque as misericórdias do Senhor é grande para com a minha vida. Amém? Se não fosse, não era para ter nem ossos mais. Amém? Grandes coisas, coisas tremendas,
Coisas extraordinárias o Senhor já operou na minha vida. Deu mesmo a ficar de boca aberta, sem entender. Não porque eu mereço, mas sim porque a misericórdia do Senhor é infinita. Amém? E há mais ou menos 17 anos atrás, eu passei por esse processo. Eu já estava enferma há alguns anos e por 3 vezes eu tentei fazer um tratamento, mas por 2 vezes eu desisti do tratamento, né? Era uma infecção que eu tinha muito forte no útero. E eu começava a fazer ali o tratamento e daí eu tomava os remedinhos ali, melhorava e não voltava mais no médico, né? E numa vida muito louca, desenfreada de busca, que eu estou até devendo esse vídeo para vocês, que é algo que uma experiência muito grande que eu extraí de uma experiência que eu vivi por causa, aliás, do excesso de jejum e de oração de madrugada, a falta de dormir. Alguém pode até questionar, ignorar, não acreditar, mas o que eu vou relatar nesse vídeo que eu vou fazer, que não é o caso de hoje eu vou contar meu testemunho, é muito verídico mesmo, e que nós devemos tomar muito cuidado. E que eu vivi essa experiência por falta de ensinamento, eu extrapolei, tá? Então eu estava nesse foco. Esse foi o resultado do meu desenfreamento na forma de buscar a Deus, tá? Foi o estado em que eu fiquei que Jesus me curou. Então, eu chegando no médico, eu estava muito ruim, mas muito ruim mesmo. As minhas carnes, igreja, eu olhava assim nas minhas carnes tremia toda, de tanta fraqueza que eu tinha no meu corpo. E eu procurei o médico. Aí o médico perguntou para mim quantos anos tinha que eu estava enferma, doente, né? Eu falei. Aí ele falou assim, eu vejo aqui no seu laudo clínico, aqui no seu laudo médico aqui, no seu acompanhamento aqui, que por 2 vezes você tentou fazer esse tratamento e você desistiu. Dessa vez você não pode desistir, que a coisa tá séria. O médico falou para mim. E naquela época era uma época muito difícil, igreja. Eu tinha 4 filhos pequenos na época. Meu esposo trabalhava nas fazendas. E eu ainda dirigia igreja, congregação. E ainda trabalhava de doméstica nas casas dos outros. Era muito corrido. E nessa época nós estávamos construindo a igreja, o templo da igreja. Deus é amor. E eu ajudava muito na obra também. Tinha dia ali que faltava servente, eu ajudava. Faltava pessoas para descarregar caminhão de tijolo. Eu ajudava a descarregar. Era muita agitação, muita correria. E a gente é vaso fraco, não adianta a gente tentar esconder. E ainda orava 2 horas de madrugada, jejuava o dia todo, era muita loucura naquele tempo. E aí aquele médico chamou meu esposo lá no consultório e falou para ele assim, olha, a sua esposa está muito debilitada, ela está desnutrida.
Nos exames dela consta que ela não se alimenta e nem toma água. Olha, igreja. Eu fiquei com vergonha quando ele falou assim. Aqui nos exames dela está falando que o corpo dela tem carência de alimentação apropriada e de água, de líquido. Aí o meu esposo falou para ele assim, é porque nós somos evangélicos, inocente também, né? E nós jejuma muito, né? E aí quando a gente jejuma, a gente não toma água e nem come, falou para ele. Aí ele falou assim, olha, o jejum é muito bom, mas se for feito de forma excessiva, prejudica a saúde. Então, ela não pode fazer isso. A partir de hoje, ela não pode fazer jejum. Ela vai ter que se recuperar primeiro, para depois ela começar a fazer jejum. Aí, beleza. Aí começou os tratamentos. Aí, fez os exames ali, tudo, saiu os resultados. E aí, constatou que eu estava com muitas feridas no meu útero. Muitas feridas mesmo no meu útero. Eu ficava o tempo todo menstruada, igreja. Eu tinha mais de ano que eu ficava menstruada diretão. Entrava mês e saía mês. Tinha vez que parava 3 dias, 4 dias. Aí a menstruação já descia de novo, sabe? O casamento já estava quase indo para as cucuias, porque toda vez que o esposo me procurava, eu estava menstruada. E ele crente na igreja, aquela luta travada. Aí tá bom. Aí o médico falou para mim assim, olha... Você tá muito nova para nós arrancar o teu útero. Nessa época eu tava com 26 anos, se não me engano. Você tá muito nova para tirar o útero. E, sinceramente, eu não sei o que fazer com você. Eu vou ter que estudar uma forma para nós fazer com você, para que você possa continuar uma mulher saudável. Falei, beleza. Aí, ele me mandou embora para casa. Aí eu fui embora para casa, enquanto ele resolvia, né? Aí depois... Aí ele marcou meu retorno, aí depois eu retornei, fui lá de novo. Aí ele decidiu que iria queimar as feridas do meu útero. Aí eu pensei assim, doutor, o senhor tem como fazer isso depois? Não hoje, fazer depois. Ele falou assim, por quê? Eu falei, não, eu quero 10 dias. Daqui 10 dias eu volto aqui no hospital. Eu falei para ele. Daqui 10 dias eu volto aqui no hospital. Aí o senhor faz esse procedimento. Aí ele olhou assim para mim. Falou, então tá bom. Vou passar uns remédios aqui para você. E daqui 10 dias você volta. Falei, tá bom. Aí fui para casa, igreja. Eu não sabia nem que remédio que ele tinha passado para mim. Eu só sei que eu comecei a tomar aqueles remédios. Era só um remédio só. Só uma cartela. Aliás, uma caixa, né, com 2 cartelas dentro de remédio. Aí eu tomei. Comecei a tomar aqueles remédios. E aí, na época, a nossa sede administrativa, nesse tempo eu congregava na Deus é Amor. E a nossa sede administrativa era em Confresa, na cidade de Confresa. Aí ia ter uma festividade lá e nós fizemos uma caravana e fomos para Confresa. E dentro do ônibus, nós começamos a fazer um culto. E aí começou aquele culto ali, louvamos a Deus. Deram a oportunidade para algumas pessoas.
E eu estava sentado na poltrona antes da metade do ônibus. Tava eu e meu esposo do meu lado. Aí eu senti quando veio aquele fogo. Desceu aquele fogo em mim e parou aqui no meu baixo ventre, como se diz o ditado dos antigos, no pé da barriga. E aquele fogo começou a queimar. Começou a queimar e queimava. E eu fazia assim na cadeira e suspirava, e aquele fogo queimando. Aí a pouco eu não dei conta de ficar sentada, aí levantei dentro do ônibus. E aquele fogo foi queimando assim, o pé da minha barriga. E aí depois foi esfriando. Aí tá. Aí nós chegamos em Confresa, na cidade de Confresa. Fomos para a igreja. Aí quando foi na hora das revelações, aí o irmão passou uma revelação e falou assim que Deus estava revelando para ele que ali tinha uma pessoa que naquele dia Deus tinha concretizado uma grande obra na vida daquela pessoa. E quando aquele irmão, glória a Deus, aleluia, passou aquela revelação, eu senti no meu coração que era eu. Multidão de gente na igreja, quase 500 pessoas. E eu levantei a mão e Deus confirmou aquela revelação. Então, daquele momento ali, eu firmei a minha fé que Deus tinha me entregado a minha cura, entregado o meu milagre. Amém? Glória a Deus, aleluias. E eu estava em jejum, eu violei o decreto do rei, a ordenança do médico, aliás. Eu fui para o jejum e para a oração do mesmo jeito. Aí, eu estava em campanha. Aí nós tínhamos ido para lá no final de semana, sábado, domingo. Aí na segunda, eu ia retornar no médico, na segunda-feira. Aí nós chegou no domingo à noite, de madrugada, e na segunda eu retornei ao médico. Aí quando eu cheguei lá, aí uma irmã da igreja me acompanhou, uma obreira da igreja me acompanhou. E aí o médico falou assim que ia queimar, né? Ia fazer a cauterização das feridas. Aí eu tava ali sedada, eu só ouvia, mas eu não conseguia me mexer, né? Me mover. Aí eu escutei ele falando, o médico falando para a irmã que estava me acompanhando. Ele falou assim: olha, eu não sei o que aconteceu com a Rosenilda. Ele falou bem assim para ela. Aí a minha irmã falou assim, a irmã que estava me acompanhando, falou assim: por quê? Ele falou assim: não, essa mulher teve aqui há 10 dias atrás, ela estava podre. Ela estava podre. Eu fiquei sem saber o que fazer com ela, porque ela é muito nova. E eu fiquei com dó de extrair o útero dela. Eu mandei ela para casa para mim descobrir uma forma de fazer o tratamento dela. E eu não passei nenhum remédio para ela. O único remédio que eu passei para ela foi o lubrigueiro. Eu acho que aquele médico passou aquele remédio para mim, igreja. Tipo assim, para mim interter, né? Vou dar esse remédio para ela ir tomando aí. Para ela pensar que tá tomando um remédio que vai curar ela. Mas ele falou nesse dia, no dia do meu retorno, que o remédio que ele tinha receitado para mim era lombrigueiro. E agora a mulher está praticamente curada, porque ela estava com muitas feridas no útero, e agora ela tem só uma ferida do tamanho da cabeça de um dedo. Ele falou: eu vou queimar só uma vez, não vai ser nem preciso queimar outra vez.
Aí eu ouvi a irmã falar assim, glória a Deus, aleluia, é porque nós somos crente, doutor. Ela falou, é porque nós somos crente. E aí nós fizemos campanha para ela, a igreja toda está em campanha em favor dela, então Deus curou ela. Aí eu não escutei ele falar nada, né? Aí fez ali a cauterização daquela ferida, igreja. E para honra e glória do nome do Senhor Jesus, não foi preciso fazer a segunda sessão de cauterização, fez só uma sessão. Aí depois aquele médico foi embora, continuei o tratamento com outro médico. E aí ele falou, olha, não vai ser preciso mais, por causa da propaganda passando. Não vai ser preciso fazer outra sessão de cauterização, porque a senhora já está completamente sarada. Está cicatrizada a ferida que foi cauterizada no útero da senhora. Glória a Deus. Engrandecido é o nome do Senhor. E eu sentia muitas dores. Eu sentia dores terríveis. Tinha vezes que eu ia para a igreja, muitas vezes eu ia para a igreja, para o círculo de oração, e eu sentia tanta dor que eu sentava no piso da igreja. Eu sentava no piso da igreja assim, ó, e me embolava assim, ó, de tanta dor que eu sentia. Aleluia. E ali as irmãs faziam um círculo, eu ficava no meio, e elas oravam para mim, em meu favor, e aquelas dores iam passando. Aleluia. Glória a Deus. E foi assim até o dia que Deus fez essa obra. Aí, naqueles 10 dias que eu pedi para ele me deixar em casa, eu levantei uma campanha de 7 dias na minha igreja, onde eu dirigia. E a minha mãe levantou uma campanha na igreja onde ela congregava, na cidade que ela morava. E aí, no último dia da campanha, ela ligou para mim e falou assim, olha, Rosenilda, você pode ir no médico, minha filha, que não vai dar nada sério, não vai dar nada sério, porque no último dia da campanha aqui, Deus usou uma irmã e falou para mim que você estava curada. Que você está curada. Então, quando minha mãe passou para mim aquela mensagem, eu já fui, sabe, motivada mesmo assim. Aí, nós já estávamos em campanha na minha igreja também. Glória a Deus. Então, toda a igreja ali se reuniu para buscar a Deus em prol da minha cura, da minha libertação. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, aquele gigante que estava me afrontando, me consumindo através de enfermidade, caiu por terra. Glória a Deus, aleluia. E nesse tempo, igreja, eu entrei também em depressão profunda. Eu ficava sem dormir dia e noite, eu não dormia, eu não comia. Eu não queria ouvir ninguém conversando, eu não queria ouvir vozes, eu queria ficar quieta, isolada, entendeu? Aí o médico falou assim, ó, ela tá com depressão e eu já dei todos os remédios que nós temos aqui no hospital para ver se ela dorme, ela não dorme. E nós vamos ter que partir para o remédio faixa preta. Naquele tempo eu nem sabia o que era isso, né? Não tinha muita experiência. E aí eu lembro que na época meu esposo encomendou de Canarana, nós morávamos em Ribeirão Cascalheira, e o meu esposo encomendou de Canarana 2 caixas de remédio. Faixa preta, porque na cidade não tinha, teve que encomendar de outra cidade. E eu comecei a tomar aqueles remédios, igreja. Daí eu tinha 4 crianças pequenas. Dirigi a igreja. Aí eu saí do serviço, porque né, não tinha como eu ir para o serviço. E
eu tomava aqueles remédios, eu ficava só dormindo. Eu não acordava, eu não estava vivendo, eu estava vegetando. Para mim, tanto fazia como tanto fez. Aí teve um dia que eu acordei, aí eu dobrei meu joelho, aí me deu aquela crise de choro. Falei, meu pai, olha a situação que eu tô, Senhor. Olha a situação em que eu me encontro, meu pai, tomando drogas para dormir. Aonde o Senhor está, que o Senhor não me cura? Não me livra dessa dependência. Aleluia. E naquele momento ali eu fiz um propósito com Deus. Eu já tinha tomado uma caixa, vinha com 2 cartelas. Eu tinha tomado uma caixa de 2 cartelas e estava na primeira cartela da segunda caixa. Aí eu falei assim, Senhor, se o Senhor está na minha vida e se o Senhor não está aceitando essa situação em que eu estou vivendo, eu não vou tomar nenhum comprimido desse mais. E o Senhor vai me curar, vai me libertar. Igreja, foi prova de fogo, prova de fogo. Eu passei 3 dias e 3 noites sem fechar os olhos. Eu não dormia pra nada. Eu ficava igual zumbi assim, ó. Igual zumbi. Entendeu? Aí eu acordava de madrugada e colocava a mão na cabeça e falava, meu Deus, tem misericórdia de mim, meu Pai. Aí o diabo falava comigo assim, pra que esse sofrimento? Olha lá o remédio. Aí eu olhava pra penteadeira, né? O diabo falava, olha lá o remédio. Toma um remédio que aí você dorme. E aí eu falava assim, o sangue de Jesus tem poder, Satanás. Eu não vou tomar esse remédio. E eu vou dormir sem tomar esse remédio. Não vai ser preciso eu tomar esse remédio. Foi 3 dias e 3 noites sem pregar os olhos, sem dormir. Mas eu quero dizer para a amada igreja que no 3º dia daquela prova, acabou aquele tormento. Acabou para a glória de Deus. Até hoje, para a glória de Deus. Nunca mais tomei aqueles remédios controlados, faixa preta. Durmo bem, graças a Deus. E aí eu fiquei tão fragilizada, tão debilitada o meu corpo físico, que eu não dava conta de jejuar. Era muitos remédios que eu tomava ali por causa da depressão, remédio forte. Eu não conseguia jejuar. E eu fiquei desesperada. E jejum para mim, igreja, era só o dia todo. Se não fosse das 6 da manhã às 6 da tarde, para mim não era jejum. Eu passei mais de 4 anos nesse batidão. Oração de madrugada, 2 horas de oração de madrugada. E também jejum das 6 às 6. Entendeu? Jejum 100%. E eu fiquei nesse estado por causa do desenfreio da minha forma de buscar a Deus. Eu vou trazer o vídeo para vocês, tá? E ali, nessa época, eu passei por uma cirurgia. Tive que passar por uma cirurgia. Cirurgia por nome de Perine, que fala, né, que é para levantar o útero, levantar a bexiga. Passei por essa cirurgia. Foi muito triste. Eu passei baixo, mais baixo mesmo, nessa época. Amém? E quando eu estava, igreja, passando por essa provação, dentro da igreja, um grupo de pessoas me apoiava, me ajudava, chorava junto comigo.
e outro grupo de pessoas me atirava pedras e queria me arrancar da igreja de qualquer jeito. Aí falava para mim que eu não era capaz de dirigir a igreja daquela forma, que era para me entregar a igreja. Aí eu falava assim, não, eu não vou entregar não. Se o responsável administrativo achar que eu não sou capaz, eles pegam a igreja, pegam a obra, mas eu mesmo entregar, eu não vou entregar. Aí quando foi um belo dia, o Senhor me deu uma visão e a igreja estava em construção. O Senhor me deu uma visão e eu não sei explicar para vocês como, mas eu via os 4 cantos da igreja, do templo, né? Eu via os 4 cantos da igreja. E em cada canto da igreja estava um demônio em forma de dinossauro. E eles pegavam assim na coluna da igreja e balançavam a igreja todinha assim, ó, tentando derrubar a igreja. Aleluias. E quando eu estava ali contemplando aquela cena, não sei de que forma, porque como que a gente no natural não tem como contemplar os 4 cantos de uma casa, de um salão, vamos dizer assim. Eu estava ali contemplando os 4 cantos da igreja, do templo em que nós estávamos construindo. Aleluia. Uma igreja de 15 por 18. Quando de repente eu senti alguém pegasse em mim. Pegou. Aí eu olhei para cá, eu vi um anjo. Olhei para cá, vi outro anjo. Era 2 anjos. E aqueles 2 anjos veio e enfiou a mão assim por debaixo do meu braço e começou a voar comigo. E aí aqueles anjos voou comigo e nós ficamos parados por cima de um abismo. Aí o anjo falou para mim assim, olha para baixo. Eu olhei. Aí quando eu olhei para baixo, tinha aquele buraco, aquele abismo, aquele buracão, cheio de fogo e aquele redemoinho que fazia assim com fogo, lá dentro do buraco, entendeu? Redemoinho de fogo, entendeu? E aqueles demônios, aqueles mesmos demônios que eu tinha visto lá, nos 4 cantos da igreja, tentando derrubar a igreja, eles estavam de mão dadas, ao derredor daquele buraco, rodando assim, pulando, gritando, cantando, tipo assim, comemorando alguma coisa, entendeu? Quando eu olhei, eu não entendi. Mas aí o anjo falou para mim, tá vendo esse buraco? Aí eu falei assim, tô. Aí o anjo falou assim, esse buraco aí é o inferno. Tá vendo aqueles demônios em volta do buraco, comemorando, festejando? Eu falei, sim. Esses demônios, eles foram ordenados para te derrubar, para trazer você para dentro desse abismo. Aí quando o anjo falou assim, igreja, eu comecei a chorar na visão. Eu comecei a chorar. Mas só que tem uma coisa, o anjo falou para mim. Você não nasceu para vir para esse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Você não nasceu para vir para esse abismo, para esse inferno aí. E quando o anjo falou assim, eles começaram a voar comigo e nós saímos de cima daquele abismo. E aí eu acordei. E ali eu tive o entendimento, né, que a luta era travada, que o inimigo tinha me levantado contra a minha vida para me destruir, para me derrotar, usando aquele grupo de pessoas que me apedrejavam, que levantavam contra mim, que falavam coisas de mim para me colocar para baixo. O inimigo estava usando aquele grupo de pessoas, enquanto do outro lado tinha um grupo de pessoas
que me ajudou, que orava comigo, que fazia campanha comigo, que chorava juntamente comigo. Amém? Deus é muito lindo. Ele nunca prova nós além daquilo que nós não podemos suportar. Amém? Eu quero dizer para a amada igreja que hoje eu estou aqui, aproximadamente mais ou menos de 17 anos atrás, estou aqui, fazendo a obra do Senhor, firme na rocha, e que esse testemunho venha edificar a tua fé. Se você está passando por um momento difícil, não se desespere, mesmo ainda na sua fragilidade, mesmo ainda você se sentindo no pó, não desista de clamar ao Senhor. Eu fiquei tão magra nessa época, igreja. Eu fiquei pesando 53 quilos. Todo lugar que eu deitava não servia para mim. Os meus ossos doíam. Entendeu? Eu deitava na cama, meu corpo doía tudo. Parece que os ossos iam lá na madeira da cama. Se deitava no colchão, no cimento, parece que meu osso ia lá no cimento. Aonde eu deitava era desconfortável para mim, mas por causa da minha magreza. Eu não comia, eu não dormia. Eu não tinha força para nada. Eu me senti no pó e na cinza. Mas Deus teve misericórdia da minha vida. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus. E eu quero te dizer, aleluia, que o mesmo Deus que operou esse milagre na minha vida, Ele opera na tua vida também. Glória a Deus, basta você ter fé. Basta você acreditar. Glória a Deus. Testifica do que Deus faz na tua vida. Não seja como os 9 leprosos ingratos que não voltou para agradecer a Jesus pela cura que Jesus confirmou, operou na vida deles. Só um voltou, era 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Não seja como os 9, mas seja como aquele um que voltou para agradecer. Testifica das maravilhas do Senhor. Amém? O gigante vai cair por terra. Acredite. O gigante vai cair por terra em nome de Jesus. Faça essa campanha até o fim. Persevere. Insiste, determine. Porque o milagre é nosso em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus continue falando mais em nossos corações. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.